I'm going to start with a question Então eu vou começar com uma pergunta and then give some possible answers. e dar algumas possíveis respostas. And I'll pretend that some of you were the ones giving them. E eu vou fingir que alguns de vocês que estão dando as respostas. Who was Jesus? Quem é Jesus? If you had the amount of time it takes an elevator to get from the ground floor to the 10th floor of a big hotel, Se você tivesse o tempo que leva para um elevador chegar do térreo ao 10º andar de um grande hotel, and you were holding a Bible, e você estivesse segurando uma Bíblia, and there was one other person in the elevator, e tinha mais uma outra pessoa no elevador, and they looked at you and said, "Oh, you have a Bible." e olhassem para você e dissessem: você tem uma Bíblia? That's something about Jesus, right? É algo sobre Jesus, certo? Who was Jesus? Quem era Jesus? How would you answer the question? Como você responderia a pergunta? Or maybe the question is, what made him famous? Why are people still talking about him? Ou talvez a pergunta seria: o que tornou Jesus famoso? Por que as pessoas ainda falam sobre ele? I am going to guess that most Christians throughout the world Eu vou adivinhar que a maioria dos cristãos em redor do mundo, if they had to answer a question like that, se tivessem que responder uma pergunta assim, would give an answer that sounded like part of one of the famous creeds of the church. dariam uma resposta que soasse semelhante à parte de um dos famosos credos da igreja. They might say he was fully God and fully man. Talvez diriam que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Or maybe, he's the savior of the world. Ou talvez que ele é o salvador do mundo. He came to pay the penalty for our sins that we deserve to pay. Ou que ele veio para pagar a penalidade que nós merecemos pagar pelos nossos pecados. Maybe they would say he is an ancient Jewish man who was raised from the dead. Talvez eles diriam que ele era um homem judeu da antiguidade que foi ressuscitado dentre os mortos. And all of those statements are true. E todas essas afirmações são verdadeiras. But what's missing? Mas o que está fazendo falta? I suspect some of you know the Apostles' Creed. Eu acredito que alguns de vocês reconheçam o credo apostólico, A famous confession of faith that first began to take shape in the 3rd century of the church's history. uma famosa confissão de fé que começou a assumir a sua forma atual no 3º século depois da era da igreja. It has 3 parts to it, one for each person of the Trinity. Tem 3 partes desse credo, uma parte para cada uma das pessoas da Trindade. And each one begins with the words I believe. E cada uma dessas 3 partes começa com a palavra eu acredito, eu creio. I believe in God the Father, maker of heaven and earth. Eu creio em Deus Pai, criador dos céus e da terra. I believe in Jesus Christ, his son, our only Lord. Eu creio em Jesus Cristo, seu Filho, o único Senhor. I believe in the Holy Spirit. Eu creio no Espírito Santo. But the part about Jesus is the biggest, Mas a parte sobre Jesus é a maior.
And it's interesting what it says about Jesus' life. E é interessante o que ela diz sobre a vida de Jesus. He was conceived of the Holy Spirit, Foi concebido pelo Espírito Santo, born of the Virgin Mary, nascido da Virgem Maria, suffered under Pontius Pilate, sofreu sob Pôncio Pilatos, was crucified, died and buried. foi crucificado, morreu e foi sepultado. And already I want to say, stop. E já eu tenho vontade de falar, pare, There's something missing. tem alguma coisa faltando. Born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. What about his life? E sobre a sua vida? Did anything important happen between his birth and his death? Aconteceu alguma coisa importante entre seu nascimento e sua morte? And in one sense, what we did this morning was to begin to answer that question. E, em certo sentido, o que fizemos hoje pela manhã foi começar a responder essa pergunta. But what we want to talk about this afternoon and tomorrow afternoon is something called the quest for the historical Jesus. Mas hoje à tarde e amanhã à tarde nós vamos começar a conversar sobre um assunto que é conhecido como a busca pelo Jesus histórico. For the first 15 or 1600 years of church history, the dominant churches were the Eastern Orthodox and Roman Catholic churches. Pelos primeiros 15 séculos da igreja, as igrejas dominantes eram a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana Ocidental. And they really did not encourage ordinary people to study the Bible for themselves. E elas realmente não encorajavam as pessoas ordinárias a estudarem a Bíblia por si mesmas. It was the job of the priests, the church leaders, to teach the people what to believe. Era a tarefa dos líderes, dos sacerdotes da igreja, ensinar o povo no que eles deveriam crer. It was at the time of the Protestant Reformation in the 1500s when people like Luther and Calvin wanted to have people study the Bible for themselves. Foi na época da Reforma Protestante, quando pessoas como Lutero e Calvino passaram a querer que as pessoas ordinárias estudassem a Bíblia por si sós. And yet, even after those men died, their followers tended to create a group of teachings that crystallized what they felt was most important. Mas, mesmo depois que eles morreram, os seus seguidores costumavam organizar os seus ensinamentos em uma lista de artigos mais importantes daquilo que as pessoas precisavam crer. And the same happened with John Wesley and his followers and with the Mennonites. E a mesma coisa aconteceu com o John Wesley, os seus seguidores, e também com os menonitas, with the whole Anabaptist movement. com o movimento anabatista. Every church or denomination had its tradition. These are the things we believe are most important. Cada igreja ou denominação mantinha sua própria tradição. Essas são as coisas que são mais importantes para nós. And they really didn't include very much of the life of Jesus. E elas realmente não incluíam muita coisa a respeito da vida de Jesus. Jesus was important because he was God incarnate, come in a human body. Jesus era importante porque ele era Deus encarnado, vindo em forma humana. Jesus was important because he died an atoning death for the sins of the world. Era importante porque ele morreu
e na sua morte expiou os pecados do mundo. He was raised from the dead to show that all of us one day could be raised from the dead. Ele ressuscitou dentre os mortos para mostrar que um dia todos nós podemos ser ressuscitados dentre os mortos. But what was he like as a human being? Mas como ele era enquanto ser humano? If you were to write a biography of Jesus, what would it contain? Se você fosse escrever uma biografia de Jesus, o que estaria contido nela? What do you imagine him being like as a boy? Como você imagina que ele era quando menino? We know one episode from Luke chapter 2 about him teaching in the temple when he was 12 years old. Nós temos conhecimento de um único episódio de Jesus no templo aos 12 anos de idade. And there's nothing else in all four Gospels. E não tem mais nada em todos os 4 evangelhos. Suddenly he's about 30 years old and he's grown up. De repente, ele tem aproximadamente 30 anos, ele já cresceu, já é homem. The early church created many fictitious accounts about Jesus as a boy. A igreja primitiva criou muitos relatos fictícios a respeito de Jesus quando ele era menino, criança. In which he was an amazing teacher, speaking within days of his birth. Speaking. Nos quais ele era, por exemplo, um mestre impressionante que já falava dentro de alguns dias do seu nascimento. Working miracles as a tiny boy. Fazendo milagres quando ele era um menino pequenininho. Traveling later and engaging in debates with kings and wise men of other countries. Depois disso, viajando e se engajando em debates com sábios e reis de países distantes. But there's none of that in the scriptures. Mas não tem nada disso nas escrituras. Apparently, he was simply a good Jewish boy. Aparentemente, ele era apenas um menino judeu bom. I wonder how his brothers and sisters reacted to him. Eu fico pensando como será que os irmãos dele reagiram a ele. We're always getting into trouble and Jesus never is. Nós estamos sempre ficando encrencados e Jesus nunca apronta. Oh, come on, Jesus, for once, don't do what your mother says. Ah, Jesus, por favor, uma única vez, não faça o que a mamãe diz. This kid is too good. Esse menino é bonzinho demais. But other than that, we just don't know anything about him. Mas, tirando isso, a gente simplesmente não sabe nada sobre ele. And we say, well, we have 4 Gospels. At least we know a lot about the 3 years of his ministry. E dizemos, olha, temos os 4 evangelhos, pelo menos sabemos bastante coisa sobre os 3 anos do seu ministério. But how would you summarize those years? Mas como podemos resumir aqueles anos? If you weren't allowed to talk about his birth, if you weren't allowed to talk about his death and resurrection, what was the point of his life? Se você não pudesse falar sobre seu nascimento, nem sobre sua morte e ressurreição, o que você diria? Qual seria o sentido da sua vida? At the end of the 18th century, people began to be very interested in this topic, especially in Protestant circles. No final do século XVIII, pessoas começaram a ganhar muito interesse nesse tópico, especialmente em círculos protestantes.
This is the period of time that historians call the scientific enlightenment. Isso vem do período na história que chamam de do iluminismo científico. People were rejecting the traditions and beliefs of their ancestors. Pessoas estavam rejeitando e repensando as crenças dos seus antepassados. They were learning new truths about the universe, about medicine, about all branches of science. Estavam descobrindo, aprendendo novas verdades a respeito do universo, da medicina, sobre diversos ramos. The well-known philosopher Descartes in France said, "Start by doubting everything you've been taught." O conhecido filósofo francês Descartes dizia que você precisa começar desconfiando de tudo que você já achava. And when you come to something that you cannot doubt, then you know you have absolute truth. E quando você chega em algo que você não pode duvidar, aí você sabe que tem uma verdade absoluta. And that's where his famous saying came from. I think, therefore I am. E foi daí que nasceu o ditado famoso dele: eu penso, logo eu sou. I cannot doubt that right now I am thinking. Eu não posso duvidar de que agora mesmo eu estou pensando. And so I must really exist. Então, eu devo realmente existir. In many churches, people began to put into practice some of these principles of the Enlightenment. E em muitas igrejas, as pessoas começaram a colocar em prática muitos dos princípios do iluminismo. And ask the question, what can we know about Jesus if all we do is research like historians do? E fizeram a pergunta: o que podemos descobrir a respeito de Jesus se tudo que fazemos é pesquisa como fazem os historiadores? What if we don't assume that God exists? E se nós não partirmos do pressuposto de que Deus existe? We're not saying that he doesn't, we're just not going to start from that point. Não estamos dizendo que Deus não existe, mas só não vamos começar a partir disso. What if we don't assume that miracles are possible? E se nós começamos não supondo que os milagres são possíveis? Can we still make sense of Jesus of Nazareth? Ainda conseguimos fazer algum sentido de Jesus de Nazaré? And so from the late 18th century all the way to the end of the 19th century, people in Europe wrote many books on this topic. Então, do final do século XVIII até o finalzinho do século XIX, houve muito trabalho sobre isso, muito estudo, muitos livros foram escritos sobre esse tópico. At the very beginning of the 20th century, there was a German who summarized all of this teaching. No início do século XX, havia um alemão que resumiu todo esse ensino. His name was Albert Schweitzer. O nome dele era Albert Schweitzer. And he wrote a book that was called The Quest for the Historical Jesus. E ele escreveu um livro intitulado A Busca pelo Jesus Histórico. He told the stories about people who did not believe in miracles. Ele contou as histórias sobre as pessoas que não acreditavam em milagres, but still said that Jesus was a profound teacher. mas ainda diziam que Jesus era um mestre, um rabino profundo. He told stories of those who thought that the gospel writers borrowed from Greek and Roman legends or myths. Ele contou histórias a respeito daqueles que
That they borrowed from Greek or Roman legends de or que myths. os evangelistas, os escritores dos evangelhos, pegaram material emprestado dos gregos ou de mitos. He talked about a few scholars, not very many, who thought that Jesus never really existed at all. Ele falou sobre alguns estudiosos, não muitos, mas que acreditavam que Jesus nem existia. He summarized scholarship that saw Jesus as a romantic. Ele resumiu a erudição que enxergava Jesus como um romântico. No, not a sexual romantic, Não um romântico no sentido sexual, but one who talked a lot about the love of God and love for one's neighbor. mas alguém que falou muito sobre o amor de Deus e amor pelo próximo, The close relationship between Jesus and his heavenly Father, a relação próxima de Jesus com o seu Pai Celestial, the importance of grace and forgiveness and compassion in people's lives, a importância da graça, do perdão, da compaixão na vida das pessoas. he taught about scholars who believed that Jesus was a social activist. Ele falou sobre estudiosos que acreditavam que Jesus era um ativista social, That he wanted to make this world a more just or righteous place. de que ele queria tornar esse mundo um lugar mais justo, That just as technology was constantly evolving and improving, people's moral natures could improve also. de que assim como a tecnologia e a ciência estava melhorando e crescendo, assim também a natureza moral das pessoas poderia evoluir e melhorar. And he also talked about some very conservative traditional scholars who continued to uphold the standard teachings of the church. E ele também falou sobre alguns estudiosos conservadores que continuavam a insistir nos mesmos ensinamentos históricos da igreja. And then Schweitzer made a very remarkable claim. E daí Schweitzer fez uma reivindicação bastante marcante. He said that everybody who wrote a life of Jesus found in Jesus exactly what they were looking for. Ele disse que todos aqueles que escreveram uma biografia, uma vida de Jesus, encontraram em Jesus exatamente o que eles estavam buscando. Those who valued wise teachings found him to be a wise teacher. Aqueles que valorizam o ensino sábio descobriram Jesus, o mestre sábio. Those who wanted to believe in moral progress found in him teachings that would support that progress. Aqueles que valorizavam o progresso moral encontraram em Jesus o progresso moral, a possibilidade do progresso moral. Those who didn't want to confront Jesus' claims at all claimed he never existed. Aqueles que não queriam ter que lidar com as reivindicações de Jesus de forma alguma, chegaram a afirmar que ele nem existiu. And those who were very disturbed about people challenging tradition E aqueles que ficaram muito incomodados como Jesus desafiava a tradição, simply reaffirmed and continued to believe in the traditional teachings of the church. correção, aqueles que se incomodavam pela tendência de questionar as tradições da igreja, assim, eles continuavam a afirmar os ensinos tradicionais da igreja. Then in the last very long chapter of his book, E então, no último capítulo, um capítulo muito longo do livro dele, he gave his own perspective on Jesus. ele deu a sua própria perspectiva sobre Jesus.
Jesus for Schweitzer was an apocalyptic preacher of the end of the world. Para Schweitzer, o Jesus era um pregador apocalíptico do fim do mundo. Jesus believed that he had to go to Jerusalem to die, Jesus acreditava que precisava ir a Jerusalém para morrer, and that by doing so he would bring about the kingdom of God on earth. e que ao fazer isso ele daria início ao reino de Deus sobre a terra. God would supernaturally intervene at least within one generation and establish this new kingdom of peace and prosperity for Israel. Deus interviria de forma milagrosa dentro de uma geração no máximo e traria essa nova era de paz e glória em Israel. But it didn't happen. Mas isso não aconteceu. Jesus turned out to be a failure. Jesus acabou sendo um fracasso. Well, at least in that one respect. Pelo menos nessa ótica. Schweitzer did believe that Jesus' spirit continued to live on. Schweitzer acreditava que o Espírito de Jesus ainda vivia, Even though he does not appear to have believed in a bodily resurrection. embora aparentemente ele não tenha acreditado numa ressurreição corporal de Jesus. And he believed that Christians, Jesus followers, could be spiritually united with the Spirit of Jesus. E ele acreditava que os seguidores de Jesus, os cristãos, poderiam ser espiritualmente unidos a Jesus. And that could transform them into very good people. E que isso era capaz de transformá-los em pessoas muito boas. In fact, when Schweitzer became about 30 years old, Na verdade, quando Schweitzer tinha 30 anos, after he had completed 3 doctorates depois que ele já tinha concluído o terceiro doutorado dele, in theology, psychology, and medicine. em teologia, psicologia e medicina. Oh, and he also was a concert organist who could play music in an amazing fashion. E ele também era um músico de primeira, tocava órgão em concertos. He left for the French part of West Africa. Ele viajou para a região, a parte francesa da África Ocidental, As a medical missionary. como missionário médico. He established a clinic in the jungle Ele estabeleceu uma clínica no mato, near the town of Lambaréné in what would later become the country of Gabon. perto da cidade de Lambaréné. Lambaréné, no país que posteriormente seria chamado de Gabão. In the 1950s, he won a Nobel Peace Prize for his work. Na década de 50, ele ganhou um prêmio Nobel pelo seu trabalho. He lived into his early 90s, Ele viveu até 90 e poucos anos de idade. died in the middle of the 1960s, Morreu em meados da década de 60. and I am so old that I remember seeing him interviewed on television. E eu sou tão velho que eu me lembro de tê-lo visto sendo entrevistado na televisão, When I was a boy, quando eu era menino. and we had a black and white television. E nós tínhamos uma televisão preto e And branco. he had white hair that went in every direction. E ele tinha cabelo branco que ia para todo Looked lado. like a very scary man. Parecia um homem muito assustador. But he was actually an amazingly kind person. Mas ele era, na verdade, um homem impressionantemente gentil. He developed a philosophy that he called a reverence for life.
ele desenvolveu uma filosofia que ele chamou de uma reverência pela vida. It is said that he would not even kill bugs or insects. Diziam que ele nem sequer matava bichinhos, insetos. I can't imagine that. Não consigo nem imaginar isso. But apparently it was true. Mas aparentemente era verdade. As people studied Schweitzer's work, they felt that he too was a victim of what he criticized in other scholars. Ao estudarem o trabalho de Schweitzer, as outras pessoas chegaram a perceber e a dizer que ele mesmo foi vítima daquilo que ele tinha observado nos outros. And that he found a Jesus that was comfortable for him. E que ele tinha encontrado um Jesus que era confortável para ele. As a result of which people stopped writing quite so many books on the historical Jesus. E como consequência disso, minguou esse movimento de escrever livros sobre o Jesus histórico. It's an interesting question to ask ourselves. É uma pergunta interessante para fazermos a nós mesmos. If you are a strong believer, could it be possible for you, through historical research, to change your mind? Se você é um cristão forte, maduro, é possível que pela pesquisa histórica você chegue a mudar de opinião. Many of us, in what we call apologetics, hope that we can give reasons for unbelievers to change their minds. Muitos de nós que somos envolvidos no ramo que chamamos de apologética, esperamos que possamos encontrar argumentos que persuadem as pessoas a mudar de opinião. How important is the study of history to the Christian faith? Quão importante é o estudo da história para a fé cristã? I like to ask classes if they found the bones of Jesus, would you still be a believer? Eu gosto de perguntar para minhas salas, meus alunos, se você encontrasse os ossos de Jesus, você ainda seria um cristão, um crente? And of course, people say, well, how would they ever know? E as pessoas perguntam, bom, mas como saberíamos que eram os ossos de Jesus? And what one generation of historians thought were his bones could be shown not to be by another generation. E, claro, uma geração de historiadores, aquilo que uma geração acreditasse dizia ser os ossos de Jesus, outra geração poderia chegar e dizer que não são os ossos de Jesus. And I agree with that. E eu concordo com isso. But let's imagine, suppose in some way it was absolutely proven that Jesus was not bodily resurrected from the dead. Mas vamos supor que de alguma forma fosse comprovado absolutamente que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Should we still remain Christians? Deveríamos ainda permanecer cristãos? The Apostle Paul seems to say, no, not at all. O apóstolo Paulo parece dizer não, de jeito nenhum. In 1 Corinthians chapter 15, Em 1 Coríntios 15, beginning at verse 12. começando o versículo 12. Why don't you just read verses 12 to 19? Eu vou ler os versículos 12 a 19. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual
ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. We are the most to be pitied if Christ is not raised from the dead. Somos os mais dignos de piedade se de fato Cristo não ressuscitou dentre os mortos. So maybe the quest for the historical Jesus is important. Então, talvez a busca pelo Jesus histórico seja importante. I do not want to follow Schweitzer. I want to get rid of this bug. Eu não quero seguir Schweitzer, eu quero matar esse mosca aqui. After Schweitzer wrote and the quest subsided somewhat, Depois que Schweitzer escreveu e depois que minguou essa busca pelo Jesus histórico, World War I consumed the attention of much of Europe. a Primeira Guerra Mundial dominou toda a atenção da Europa. And then came the rise of Hitler and the Nazis in Germany. Depois veio a ascensão do Hitler, dos nazistas na Alemanha. There were people who said Jesus wasn't even Jewish. Havia pessoas que chegaram a dizer que Jesus nem tampouco era judeu. There certainly were Gentiles living in Galilee. Certamente havia gentios morando na Galileia. Maybe Mary and Joseph were not Jewish, Talvez Maria e José não eram judeus, or at least Mary. ou pelo menos Maria. There is absolutely no historical evidence to suggest that, Não há nada de evidência histórica que sugira isso, but some Christians in Germany during World War II had this belief. mas alguns cristãos na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial tinham essa crença. And even those who recognized that Jesus was Jewish E mesmo aqueles que reconheciam que Jesus era judeu, stressed all the ways that he was different from ordinary Judaism. enfatizavam todas as maneiras pelas quais ele era diferente do judaísmo típico. After World War II, there were a group of people who used the term a new quest for the historical Jesus. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram pessoas que usavam o termo a nova busca pelo Jesus histórico. They said, we can do better than the people did in the 19th century. Diziam, nós podemos fazer melhor do que faziam no século XIX. We need some criteria. We need a method that is scientific. Precisamos de alguns critérios, de um método que seja científico. And so they developed various criteria. Então, desenvolveram vários critérios. They talked about looking for that which was taught in multiple sources. Falaram em procurar aquilo que era ensinado em múltiplas fontes. They looked for ways in which Jesus was different from typical Judaism, but also from the early church. Procuraram maneiras nas quais Jesus era diferente do judaísmo, mas também da igreja primitiva. They looked for teachings that could be translated back from Greek into Hebrew or Aramaic. Procuraram ensinamentos que poderiam ser translated back from Greek to Hebrew or Aramaic. Traduzidos de volta do grego para o hebraico ou aramaico. They looked for information that was embarrassing, that was awkward, that Christians wouldn't have invented. Procuraram informações que fossem incômodas, que cristãos não teriam inventado. And little by little, some of the major
portions of the synoptic gospels were accepted. E, aos poucos, porções significativas dos evangelhos sinóticos passaram a ser aceitos. But most people did not think that Jesus saw himself as a Messiah. Mas a maioria das pessoas não acreditava que Jesus se considerava a si mesmo como Messias. Or if he did, he certainly wasn't a divine Messiah. Ou se ele considerava isso, não que ele se achava um Messias divino. There were still a lot of questions about his miracles. Ainda havia muitas questões acerca dos seus milagres. And people weren't sure that his death was actually an atonement for the sins of the world. E pessoas questionavam se a morte dele era realmente uma expiação pelos pecados do mundo. And so by the 1970s, the new quest had started to die out as well. Mas aí, chegando na década de 70, essa nova busca também estava começando a morrer. But then something remarkable happened. Mas aí aconteceu algo marcante. A man who was Jewish ethnically, although raised Roman Catholic, Um homem que era etnicamente judeu, mas tinha sido criado um católico romano, converted back to Judaism as a young adult. ele se converteu de volta ao judaísmo. His name was Geza Fermesh. O nome dele era Geza Fermesh. Soon he would teach at Oxford in England. Em breve ele estaria lecionando em Oxford, na Inglaterra. And he wrote a book called Jesus, the Jew. E ele escreveu um livro chamado Jesus, o Judeu. This was in the early 1970s. Isso era no início da década de 70. It made the cover of a major news magazine in the US called Newsweek. Chegou a aparecer na capa de uma revista importante de notícias nos Estados Unidos, Newsweek. I was in college at the time. I remember seeing the magazine and reading the article. Eu estava na faculdade na época, eu me lembro de ver a revista e ler o artigo. This man argued that in all of Jesus' life and ministry and teaching, he was thoroughly Jewish. Esse homem argumentou que em toda a vida, todo o ministério, o ensino de Jesus, ele era profundamente judeu. What a shocking idea. Que ideia chocante! And if you're not shocked, then you don't appreciate the effect that World War II and the Nazis had on Christianity. E se você não está chocado, então você não aprecia o efeito que a Segunda Guerra Mundial e o nazismo teve sobre o cristianismo. There was a lot of very implicit anti-Semitism. Havia muito antissemitismo implícito. Tomorrow, we're going to pick up the story here. Amanhã vamos retomar essa história a partir desse lugar. We're going to talk about the third quest of the historical E Jesus. vamos falar sobre a terceira busca pelo Jesus histórico. And I'll give you a sneak preview. E eu vou dar uma eu vou dar uma previsão para vocês. People held lots of different views about Jesus, As pessoas tinham muitas perspectivas diversas a respeito de but Jesus, the one thing they all agreed on was that Jesus was thoroughly Jewish. mas a única coisa sobre a qual elas concordavam era que Jesus era profundamente judeu. And some amazing things resulted from that. E alguns resultados extraordinários surgiram a partir daí. But now we're going to be like that television show. Mas agora vamos nos tornar semelhantes àquele programa de TV. It's a two-part mystery movie. É um
um filme de mistério em duas partes and it stops right in the middle. e para bem no meio. And you have to come back for the second half. E vocês precisam voltar para a segunda parte. Muito bem, muito obrigado. De nada. Ok, momentos para algumas poucas perguntas, não temos muito tempo aqui. Enquanto você escreve as suas muitas perguntas profundas, teológicas, vamos começar com uma bem prática. Como que a gente sabe que houveram muitas buscas pelo Jesus histórico, muitas ondas, né, muitos movimentos, e tudo isso parece um pouco muito acadêmico, abstrato. Como que isso é refletido no dia a dia, na prática dos seminários e, na verdade, como que isso chega na prática da igreja? Como que isso é traduzido lá e como que nós devemos lidar com isso? Excuse me, in a world influenced by the internet, it affects seminaries and churches in many ways. Em um mundo influenciado pela internet, isso influencia seminários e igrejas de muitas formas. If you know the right words to Google, you can learn about all of these developments. Se você sabe os termos corretos para usar na busca do Google, você pode ler tudo sobre esses descobertos. If you are an atheist and you are looking for reasons not to believe, you can find them. Se você é ateu e está buscando razões para não crer, você pode encontrar. You can find them based on scholars who have written about the historical Jesus. Você pode basear essas convicções em estudiosos que escreveram sobre a busca pelo Jesus histórico. I have had people in churches where I have spoken come to me and ask me about all of these developments. Eu já estive em igrejas onde eu fui falar e tive pessoas vindo para mim para conversar que já buscaram, já pesquisaram sobre todas essas coisas. Even when I was talking about something unrelated to this. Mesmo quando eu estava falando sobre um assunto que não tinha relação direta com isso. But even if that doesn't happen, Mas mesmo que isso não acontece, there is still this question about the role of history. ainda tem essa questão sobre o papel da história. Does it matter what historians are saying about Jesus? É importante o que os historiadores dizem acerca de Jesus? Do I just believe or not believe, no matter what scholars are saying? Eu simplesmente creio ou não creio, não dando importância nenhuma para aquilo que os estudiosos, historiadores estão dizendo? Am I not able to give any reasons for my faith? Eu não sou capaz de dar algumas razões pela minha fé? We will see tomorrow that the third quest, and now there might be a fourth quest. Veremos amanhã que na terceira busca, e quem sabe talvez já esteja acontecendo a quarta busca, Are much more optimistic about how much we can know about Jesus than the previous two. essas duas mais recentes são muito mais otimistas sobre aquilo que podemos descobrir a respeito de Jesus do que as duas primeiras. Is that something I should talk about now and then in a sermon? Isso é algo sobre o qual eu deveria falar de vez em quando em um sermão, To help encourage people's faith? para ajudar a encorajar a fé das pessoas? I think it is. Eu acho que sim. Ainda pensando sobre história, qual então é o papel de pressuposições e como nós cristãos devemos lidar com departamentos de história de universidades?
nesse relacionamento entre o que é que a história pode nos informar sobre Jesus e nossa pesquisa teológica. É impossível dissociar pressuposições da nossa pesquisa, mas como estabelecê-las? Yeah. Presuppositions are important. Os pressupostos são importantes. If I begin with the conviction that there is no God, there is no miraculous, then my results will be different. Se eu começo com a convicção de que Deus não existe e milagres não acontecem, então meus resultados serão diferentes. And yet, what's interesting is even if I start with what doesn't require the supernatural, Mas o que chama a atenção é que, mesmo que eu comece a partir daquilo que não requeira o supernatural, I can point to things in the life of Jesus that raise questions that I don't think the average historian can answer. eu posso apontar para coisas na vida de Jesus que levantam questionamentos que o historiador típico não consegue responder. And sometimes a historian will not begin with that presupposition. E, às vezes, um historiador não vai começar com aquele pressuposto. Sometimes they will genuinely say, we want to see where the evidence is the strongest. Às vezes eles vão dizer de forma sincera, queremos ver onde a evidência está mais forte. And then it's very important, I think, for us as believers to be a part of the conversation. E aí eu acho muito importante que nós, crentes, façamos parte dessa conversa. Nossa última pergunta é: a frustração ou qualquer tipo de frustração na busca pelo Jesus histórico acabou resultando em algum tipo de experiencialismo? Ou seja, se não é possível defini-lo ou encontrá-lo historicamente, importa tão somente a experiência que pode se viver nele ou com ele. It's possible that it has in some circumstances. É possível que haja uma conexão que a frustração na busca tenha levado a uma ênfase exagerada na experiência pessoal. And that can be true for believer and unbeliever alike. Isso pode ser verdade para o crente e para o descrente também. We've talked about the skeptic or the unbeliever. Temos falado sobre o cético ou o incrédulo. But what about the Christian who says, I know it's true because the Spirit has revealed it to me? Mas por exemplo, considere o cristão que diz que eu sei que é verdadeiro porque o Espírito revelou para mim. That's exactly what Mormons say, people in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. É exatamente o que os Mormons dizem, as pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. The way they phrase it is that God has given me a testimony Eles colocam assim, que Deus me deu um testemunho that the Book of Mormon is true and that Joseph Smith is a prophet of God. de que o livro de Mormon é verdadeiro e de que o Joseph Smith é um profeta de Deus. How do we have a conversation with Mormon friends? Como, então, teremos uma conversa com amigos mormons? Well, I have a testimony that it's not true. Eu tenho um testemunho interno de que não é verdadeiro. Who's right? Quem tem razão?
who really has God's Spirit spoken to? Com quem de fato falou o Espírito Santo de Deus? I mean, it doesn't have to be on a topic like that. Claro que não precisa ser em torno de um tópico assim. I had a student who years ago was told in a Pentecostal church that he was to marry his girlfriend. Eu tinha um aluno que anos atrás, numa igreja pentecostal, lhe foi dito que ele tinha que casar com a sua namorada. He was having doubts about their relationship. She was having doubts about their relationship. Ele estava tendo dúvidas sobre o relacionamento deles. Ela também estava tendo dúvidas. But because of that supposed prophecy, mas por causa daquela suposta profecia, they got married. Eles se casaram. And it ended in divorce in just a few years. E em poucos anos aquele casamento levou ao divórcio. So yes, it's possible for Christians to overemphasize experience. Então sim, é possível que os cristãos enfatizem demais a experiência. Or to trust somebody else's experience even when it contradicts my own. Ou então confiar na experiência de outro, mesmo que contradiga a minha. Is that the last question? Then I will give one more part to the answer. Se essa é a última pergunta, então eu vou dar mais uma última parte para essa resposta. With permission of my wife. Com a permissão da minha esposa. I think she will approve of this. Eu acho que ela vai aprovar. She used to be the director of missions for a large church in the Denver area that we were members of. Ela era antigamente a diretora do departamento de missões de uma igreja grande na área de Denver, da qual nós éramos membros. And it was not a Pentecostal church. Não era uma igreja pentecostal. It was Baptist. Era batista. You know, the best kind. O melhor tipo. And people would come to her office, people who had nothing to do with our church. E as pessoas vinham para o escritório dela, pessoas que não tinham nada a ver com a igreja. And they would say, I've been called as a missionary to such and such a country. E diriam assim, eu fui chamado para ser missionário em tal país. And God has spoken to me. E Deus falou comigo. And told me that your church should help support me. E Deus falou comigo e me disse que a sua igreja deveria me ajudar. If you were the director, how would you reply? Se você fosse diretor, como você responderia? And one of the ways she replied was to say, well, you should pray. Desculpa. Tão curioso pela resposta. Uma das maneiras que a Fran respondia era dizendo para as pessoas, então, se você tem tanta certeza, você deveria orar. You should pray that God shows me that our church is supposed to support you. Você deveria orar para que Deus mostre a mim que a nossa igreja deveria apoiar você. Because so far he hasn't done so. Porque até esse momento ele ainda não fez isso. We need more than just subjective personal experience. Precisamos de mais do que simplesmente a experiência subjetiva pessoal. Obrigado. Muito obrigado por esse momento.